Olá, tudo bem com você? Meu nome é Mariana e eu faço parte da equipe do DNA Educase. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre cinética enzimática, mas antes de começarmos, quero te lembrar que temos uma playlist de bioquímica disponível aqui no canal. Lá, tem outros vídeos dessa disciplina que podem te ajudar a estudar e saber mais sobre. E vale lembrar que esse vídeo é a continuação de outros 2 vídeos sobre enzimologia e vai retomar o raciocínio de alguns conceitos já explicados anteriormente. Por isso, não esquece de dar uma olhadinha também nos nossos vídeos anteriores para entender tudo sobre o nosso assunto de hoje, ok? É rapidinho, pode clicar que eu te espero. Bem, agora que vocês já sabem o que é uma enzima, qual é a sua função e os tipos de reação que ela catalisa, na aula de hoje nós vamos aprender sobre a cinética da catálise e conhecer os fatores físicos e termodinâmicos que podem alterá-la, além de outras considerações importantes. Em nossa aula sobre introdução à enzimologia, vimos um pouquinho do gráfico de energia livre de Gibbs em função da coordenada de uma reação catalítica geral, lembra? Nesta aula, vamos estudá-lo mais profundamente, analisando os fatores envolvidos neste processo. É bom lembrar que o estado fundamental do gráfico é o ponto de partida, tanto da reação direta quanto da inversa, e também é a contribuição energética, que tanto o substrato quanto o produto podem fornecer a energia livre geral do sistema, sobre dadas condições. O equilíbrio que existe entre o substrato e o produto reflete a diferença entre as energias livres dos seus estados fundamentais. Quando a energia do produto é maior que a do substrato e a variação de energia inicial do sistema é menor que zero, essa reação é exergônica e favorece a formação do produto. Como vocês já sabem, a velocidade da reação depende da sua energia de ativação, e quanto maior o seu valor, mais lenta será a reação, uma vez que a energia de ativação é a principal barreira energética a ser ultrapassada para o início da reação química. Lembrando também que em uma reação com múltiplas etapas, a velocidade final é dada pela etapa com a maior energia de ativação, ou seja, a etapa lenta da reação. Mas existem alguns fatores que contribuem com a energia de ativação. O primeiro é a entropia, ou seja, a liberdade de movimento das moléculas em solução, que reduz a possibilidade de que elas reajam entre si. O segundo é a camada de solvatação das moléculas de água, ligadas por ligações de hidrogênio que rodeiam e ajudam a estabilizar as moléculas biológicas. O terceiro é a distorção dos substratos, ou seja, a necessidade de reorganização estrutural do substrato. E por fim, temos a necessidade de um possível alinhamento apropriado dos grupos funcionais catalíticos da enzima. Vale relembrar também que no gráfico nós temos o estado de transição, ou seja, o topo da curva de energia. É um momento molecular transitório, em que eventos de quebra e formação de ligações ocorrem com a mesma probabilidade de formar produtos ou reagentes. É aqui que ocorrem as interações ótimas com os substratos. Em falar em interações ótimas, nas reações catalíticas, as enzimas formam o complexo enzima-substrato, acompanhado da liberação de uma pequena quantidade de energia livre, que estabiliza a interação. Trata-se da chamada energia de ligação e é a principal fonte de energia livre para a redução da energia de ativação, sendo decorrente das interações enzima-substrato. Um substrato ligado tem um aumento de energia livre para poder atingir o estado de transição, porém o aumento de energia necessário para o desestabilizar é compensado pela energia de ligação que se forma entre ele e a enzima no estado de transição. Essa compensação diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade. A energia de ligação é usada para superar qualquer barreira energética, de modo a promover a reação, até mesmo a redistribuição de elétrons e possíveis mudanças de conformações gerada por ajustes induzidos. Um fator que contribui com a energia de ligação é a redução da entropia, que causa restrição à mobilidade dos 2 substratos prestes a reagir, gerando assim colisões mais produtivas. É importante lembrar que a natureza das interações também é um fator determinante para a cinética da reação. Interações covalentes entre o substrato e a enzima diminuem a energia de ativação e aumentam a velocidade por fornecerem condições para que a reação ocorra por uma via alternativa de baixa energia, como vimos na nossa aula anterior na catálise covalente.
Da mesma forma, as interações fracas e não covalentes ajudam a estabilizar a estrutura proteica e as relações destas, diminuindo a energia de ativação e fornecendo uma substancial força propulsora para a catálise, especialmente quando formadas no estado de transição. A formação dessas ligações fracas resulta na dessolvatação do substrato ao substituir a maioria das ligações de hidrogênio entre a enzima e o substrato e nas moléculas de água que geram algum impedimento. Agora, para avançarmos ainda mais no nosso estudo de cinética enzimática, é necessário analisar bem rapidinho algumas fórmulas importantes. Olhando a fórmula da constante de equilíbrio da reação catalítica, temos que a mesma é diretamente proporcional com o total de energia livre padrão da reação. Já a velocidade é dada pela concentração de reagentes e por uma constante, que representa a probabilidade de ocorrência da reação em dadas condições. É só a partir do surgimento da teoria do estado de transição que obtemos a fórmula desta constante de probabilidade K. Nesta fórmula, vale ressaltar que K minúsculo trata-se da constante de Boltzmann e H corresponde à constante de Planck. Como podemos ver, a relação entre a constante de probabilidade e a variação de energia livre total do sistema é inversamente proporcional e exponencial. Uma vez que a variação de energia livre total do sistema depende da energia de ativação, essa relação demonstra quantitativamente que a energia de ativação e a velocidade são inversamente proporcionais. Como vimos na fórmula de velocidade, a influência da concentração do substrato nas reações catalíticas é um fator importante para a cinética das mesmas. Em uma catálise, a concentração do substrato tende a estar em ordem de magnitude 5 ou 6 vezes maior que a da enzima, e no início da reação possui pouca alteração, sendo considerada constante e ajustada. De maneira geral, a análise de como a quantidade de substrato altera a cinética reacional é bem complicada, porque a concentração dos reagentes muda à medida que há a formação dos produtos. Mas para simplificarmos o nosso estudo, vamos começar medindo a velocidade inicial, V0, em função da quantidade do nosso substrato, tá bom? Em concentrações muito baixas, a velocidade inicial aumenta linearmente à medida que a concentração do substrato aumenta. Já em concentrações muito altas, a velocidade inicial aumenta de maneira menos significativa com o aumento da concentração de substrato. Esse ponto em que a velocidade inicial não aumenta de maneira expressiva com a concentração de substrato em excesso chama-se região platô e está próximo ao que chamamos de velocidade máxima. Tendo isso em vista, o bioquímico Leonor Michaelis e a cientista Maud Menten propuseram em 1913 a teoria geral da ação enzimática. Nesta teoria, a enzima primeiro se combina de modo reversível com o substrato, formando o complexo enzima-substrato em uma etapa relativamente rápida. Em seguida, o complexo é rompido em uma segunda etapa mais lenta, favorecendo a enzima livre e o produto. Essa segunda reação é a que limita a velocidade total e é proporcional à concentração de espécies que nela reagem, como o complexo enzima-substrato. Vale ressaltar que na catálise, a enzima pode existir em duas formas principais, combinada, em um complexo com o substrato, ou não combinada e livre. Voltando agora para a questão da quantidade de substrato. Quando temos baixa concentração do mesmo, a maior parte da enzima presente está livre e a velocidade é proporcional à concentração do substrato, pois o equilíbrio da reação 1 é deslocado na direção da formação de mais complexo enzima-substrato. O chamado período estacionário é quando a concentração do complexo é constante ao longo do tempo. Já a velocidade máxima ocorre quando quase toda enzima estiver na forma do complexo enzima-substrato e a concentração de enzima não combinada for desprezível. E por fim, após o rompimento do complexo, a enzima fica livre para uma nova catálise. Agora, alguma vez você já parou para pensar, ao se deparar com uma determinada expressão, qual seria o raciocínio matemático feito pelo cientista que a propôs para chegar até sua fórmula final e as relações quantitativas envolvidas nessa jornada? Bem, nós da equipe já pensamos. O nosso próximo tópico no estudo da cinética enzimática é o processo de dedução algébrica por trás da chamada equação de Michaelis-Menten.
Essa famosa equação possui uma série de relações quantitativas fundamentais, e é a partir dela que descobrimos que a etapa limitante da velocidade de uma catálise é a quebra do complexo enzima-substrato em uma enzima livre e produto. Mas para começarmos essa importante análise, vamos considerar as etapas de formação e separação do complexo enzima-substrato, ok? No início da nossa reação, a concentração de produto é desprezível, e uma simplificação permite ignorar a reação reversa. Temos que a enzima, ao reagir com o substrato, forma o complexo enzima-substrato e em seguida solta-se dele na formação de produtos. Nesse contexto, a velocidade inicial é determinada pela quebra do complexo e seu valor é dado pela concentração de enzima-substrato multiplicada pela constante da segunda reação. Essa expressão é chamada de expressão alfa. Uma vez que a concentração do complexo não pode ser determinada, deve-se encontrar uma outra alternativa para determinar a velocidade inicial. O termo ET significa a concentração total de enzima. A quantidade de enzima livre é a concentração de enzima total menos a concentração do complexo enzima-substrato. Vale frisar que, em dado momento, a quantidade de substrato ligada à enzima é desprezível em comparação à quantidade total de substrato. Isso ocorre pois o substrato está em uma concentração muito maior que a da enzima, lembra? Por causa disso, podemos obter a expressão de velocidade inicial facilmente. Como vemos nas seguintes reações, as velocidades de formação e dissociação do complexo são determinadas pelas etapas governadas pelas constantes K1, que é a constante de formação, e K-1, mais K2, que representa a quebra em reagentes e produtos, respectivamente. Tendo tudo isso em vista, podemos fazer a seguinte suposição. Já que a velocidade inicial reflete o estado estacionário, ou seja, aquele em que a concentração do complexo enzima-substrato é constante ao longo do tempo, a velocidade de formação do complexo é igual à de quebra, certo? Esta é a chamada hipótese do estado estacionário e nos diz que as expressões A e B devem ser igualadas neste estado, gerando assim a equação C. A equação C pode ser aplicada com relação à concentração do nosso complexo. Aqui entra um pouquinho de matemática. Multiplicando o lado esquerdo da equação pelo direito e simplificando tudo, temos a seguinte expressão final, que nos dá quantitativamente a relação cinética do nosso complexo enzima-substrato. Nesta expressão, o termo K-1 mais K2 sobre K1 é a chamada constante de Michaelis-Menten e, portanto, devemos substituí-la na fórmula. Lembrando aqui que a constante de Michaelis-Menten é a concentração de substrato para a qual a velocidade da reação é metade da velocidade máxima. Lembra da expressão alfa? Ela permite que possamos modificar a expressão de velocidade inicial em termos de concentração do complexo, como vemos a seguir. Já a velocidade máxima pode ser definida como K2 vezes a concentração total de enzima, uma vez que a velocidade máxima ocorre quando a enzima está saturada, isto é, quando a concentração do complexo enzima-substrato é igual à da enzima total. Substituindo tudo, finalmente chegamos à equação final de Michaelis-Menten, da velocidade da reação com um único substrato, catalisada por uma enzima. Para finalizar esse estudo, vale ressaltar que em baixas concentrações do substrato, a constante de Michaelis-Menten é muito superior à concentração de substrato, tornando o termo que o representa no denominador desprezível e atestando a dependência linear da velocidade inicial com relação à quantidade de substrato. Já em altas concentrações de substrato, a quantidade do mesmo é muito superior à constante de Michaelis-Menten, e a equação final pode ser simplificada para a região platô. Ufa! Esse estudo cinético é trabalhoso, mas não há dúvidas que ele é de extrema importância, pois serve, dentre outras finalidades, para prevermos o andamento da nossa reação catalítica e manipularmos seus produtos, de maneira a escolher a melhor enzima possível para determinado processo. E por falar em escolha, você sabe quais são os parâmetros que nós podemos utilizar para comparar a atividade enzimática? Bem, a constante de Michaelis-Menten e a velocidade máxima que vimos até então são parâmetros que fornecem poucas informações sobre o número, as velocidades ou a natureza das espécies químicas das etapas da nossa reação.
Mesmo nos casos mais comuns, no quais a reação ocorre em várias etapas após a formação do complexo enzima-substrato, a constante de Michaelis-Menten torna-se uma função complexa demais e com muitas constantes de velocidade. Além disso, a velocidade máxima também varia muito entre enzimas diferentes. Foi a partir disso que passamos a considerar uma constante de velocidade mais geral para descrever a etapa limitante de qualquer reação catalisada por enzimas na saturação, a chamada constante de renovação ou kcat. Na equação de Michaelis-Menten, o valor de kcat é igual à velocidade máxima sobre a concentração total da enzima. A constante de renovação também é chamada de número de renovação, ou seja, quando a enzima estiver saturada, essa constante equivale ao número de moléculas de substrato convertidas em produtos por unidade de tempo. Os parâmetros da constante de Michaelis-Menten e constante de renovação juntas possibilitam a avaliação da eficiência cinética das enzimas, embora individualmente sejam insuficientes. A melhor maneira de comparar o número de vezes que diferentes substratos são catalisados por uma mesma enzima é através da constante de especificidade, ou seja, a constante de renovação sobre a constante de Michaelis-Menten. O limite superior da constante de especificidade é de 10 elevado à oitava a 10 elevado à nona mols por segundo. E enzimas que atingem essa faixa apresentam o que chamamos de perfeição catalítica. Mas afinal, como podemos representar graficamente a cinética da reação catalítica? Em geral, a curva do gráfico tem a mesma forma de uma hipérbole retangular para a maioria das enzimas e pode ser expressa quantitativamente pela equação de Michaelis-Menten. Vale ressaltar aqui que a equação de Michaelis-Menten não depende unicamente do mecanismo proposto anteriormente e se aplica a uma série de reações catalíticas, ok? Como podemos observar nesse segundo gráfico, a representação hiperbólica é dependente da concentração de substrato, e ambos os fatores são proporcionais até o momento da saturação da enzima, graficamente representada a partir do ponto 5, onde a inclinação não altera significativamente com o aumento da concentração de substrato. Há também uma curva no gráfico que está relacionada ao equilíbrio químico do chamado ciclo catalítico de uma reação enzimática. Em toda reação catalítica, há um intermediário enzima-produto, ou EP, que mostra que o produto é gerado junto à enzima por uma ligação, que é rapidamente desfeita, uma vez que não existe afinidade entre as duas espécies. A etapa em que o intermediário enzima-produto é formado é muito rápida e cineticamente não mensurável, mas é graficamente representada por uma curva, muitas vezes omitida, representada da seguinte forma. Se transformarmos a nossa amada equação de Michaelis-Menten na chamada equação de Lineweaver-Burke, temos a seguinte representação gráfica, que chamamos de gráfico duplo recíproco. O gráfico 1 sobre velocidade inicial versus 1 sobre a concentração de substrato produz uma reta que tem inclinação de constante de Michaelis-Menten sobre velocidade máxima no eixo 1 sobre velocidade inicial e uma interseção de 1 menos constante de Michaelis-Menten no eixo 1 sobre concentração de substrato. Vale frisar que esta última representação gráfica permite uma observação mais acurada da velocidade máxima e é extremamente importante para diferenciar entre certos tipos de mecanismos de reação enzimática, especialmente o estudo de inibidores, como veremos mais adiante. Agora, você lembra das chamadas enzimas alostéricas que aprendemos em nosso vídeo de enzimologia? Pois bem, algo que ainda não conversamos sobre elas é que essas enzimas possuem características cinéticas próprias, pois possuem um comportamento que desvia da equação de Michaelis-Menten. Isso ocorre pois elas apresentam saturação pelo substrato quando a concentração do mesmo é suficientemente alta. Por isso, algumas dessas enzimas apresentam uma representação gráfica da velocidade inicial versus concentração de substrato que produz o que chamamos de curva sigmoide, em vez daquela que já conhecemos, a hiperbólica. Neste gráfico, há a verificação de um valor de concentração de substrato em que a velocidade inicial é igual à metade da velocidade máxima, mas essa não é a constante de Michaelis-Menten, pois essas enzimas não seguem a relação da equação original. De modo geral, o comportamento de curva sigmoide reflete interações cooperativas entre as subunidades proteicas dessas enzimas, o que gera mudanças na estrutura de uma subunidade e, consequentemente, mudanças estruturais das subunidades adjacentes.
Bem, por hoje é só, galera. Espero que tenham gostado da aula de hoje e aprendido mais sobre o vasto estudo da cinética enzimática com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Ah, e esse e outros mapas mentais de outras aulas estarão disponíveis no nosso Instagram, para você poder salvar e consultar quando quiser. Fica ligadinho lá que vamos te avisar quando postarmos o próximo vídeo do bloco de enzimas, sobre inibidores enzimáticos. Te espero lá, hein? Muito obrigada e bons estudos!